Vamos então seguir com o capítulo 11, verso 8. O quarto personagem citado aqui é Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Duas notas aqui importantes. A primeira, obediência é o que está ligado à fé de Abraão. O destaque de Abraão nesse capítulo, que é o capítulo da fé, é que Abraão exerceu a obediência da fé. Interessante que essa epístola aos Hebreus já nos apresentou que fé é igual a obediência. Em outras palavras, quem crê, obedece. Quem não obedece é porque não creu. Capítulo 3, irmãos, vão ver isso. Quando é dito que a geração do deserto não entrou na herança, vai dizer que eles não entraram por causa da incredulidade. E no mesmo contexto do capítulo 3, vai fazer a pergunta: contra quem Deus se irou, senão contra aqueles que foram desobedientes? Ou seja, os incrédulos são os desobedientes, e os que creem são os que obedecem. Então, esse é o destaque no personagem Abraão. Pela fé, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. A segunda nota, então, que eu gostaria de reforçar aqui. Herança. Você está vendo? O livro de Hebreus está caminhando cada vez mais para esse assunto da herança, até chegar no capítulo 12, dizendo que Esaú desprezou a herança. Então veja que há um foco evidente nesse livro de algo a ser alcançado, a ser possuído. Herança. E partiu sem saber aonde ia. O aspecto da peregrinação da fé. Essa linguagem Pedro usa de uma forma tão bonita, não é? Na sua epístola. Vós sois estrangeiros e peregrinos. Eu vos rogo, como estrangeiros e peregrinos que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então aí está esse destaque também na vida de Abraão. Partiu sem saber para onde ia é realmente uma frase maravilhosa. Porque Abraão não recebeu do Senhor um mapa de trajetória de Ur até a terra de Canaã. E a história é lindíssima, porque é dito que a história narra que ele presta como que uma meia obediência a Deus, porque o Senhor pede para ele sair da sua parentela e da casa do seu pai, e ele sai só da casa do seu pai, mas carrega uma parte da parentela com ele, que é Ló, o seu sobrinho. Então ele presta uma meia obediência. E o Senhor vai tratando com Abraão, naqueles 4 altares, como já falamos, e quando nós chegamos imediatamente anterior ao terceiro altar, que foi erguido nos carvalhais de Manre, que fica em Hebron, isso está em Gênesis 13, é dito que o Senhor proveu uma situação para que Abraão e Ló se separem, e a situação é que eles estavam desenvolvendo em muito os seus bens, gado, né, rebanho. Então os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar entre si. Você vê que essa questão de briga de pastor é antiga, né? Então o Senhor diz assim para Abraão, muito interessante. Abraão diz para Ló, perdão, em primeiro lugar, Abraão diz para Ló, escolhe para onde você quer ir. Veja que interessante. A aliança de Deus, o chamado de Deus é com Abraão. E o seu sobrinho está com ele. E a briga está acontecendo. Então Abraão diz, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Ló faz uma escolha. Veja mais uma vez a importância da questão das nossas escolhas. E o texto, meus irmãos, é gráfico, é lindo, Gênesis 13. Profundamente exortativo e encorajador. É dito assim, Ló levantou seus olhos e viu as campinas do Jordão. E viu que era uma terra boa para o seu gado.
Ele fez uma escolha que para ele fosse vantajosa. Ele tinha rebanhos, então o que eu quero? Uma terra boa para o meu rebanho. Para eu ainda mais aumentar o meu rebanho. Só que o que ele não sabia? Ele não sabia que atrás dessas campinas do Jordão, um lugar lindo, mas atrás das campinas do Jordão havia um anzol, que o peixe não vê, senão ele não morde a isca. E o anzol se chama Sodoma. E é dito que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. E ele caiu no pior lugar do mundo para se estar. E ali, segundo Pedro vai dizer, Ló tinha uma alma justa e ele afligia a sua alma justa por causa do comportamento libertino daqueles insubordinados. Essas são as palavras de Pedro, para se referir a Sodoma. Ele viveu aquela situação agonizante que os irmãos conhecem. Seria bom até que recordassem, dentro do contexto da leitura de Hebreus, para que os irmãos vejam o que significa o outro lado, a escolha de Abraão. Então Ló vai armando suas tendas até Sodoma e cai na armadilha. E vai estar no lugar do juízo de Deus. E Abraão segue o outro caminho. E aí tem pelo menos 2 eventos lindos, marcantes na história de Abraão, além da questão de Moriá, que é a última, o sacrifício, o altar onde coloca o seu filho único a quem ele amava. Mas antes disso, 2 eventos. O primeiro é que depois, assim é um registro bíblico, depois que Ló se separou dele, Abraão. Então Abraão ouve o Senhor lhe dizer a ele, levanta os teus olhos. Você vê, Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão. Agora o Senhor diz a Abraão, levanta os teus olhos. Toda essa terra que você vê, eu te darei. E não só levanta os olhos e vê, mas ele diz, percorre essa terra. No seu comprimento, na sua largura. Meus irmãos, é a terra da promessa, Abraão estava nela e não sabia. Então o Senhor diz, percorre agora a terra, conheça a terra, porque tudo isso eu te darei. Não é a nossa história? É em Cristo. Quando nós somos colocados em Cristo, nós temos a convicção primária, básica, de que Ele nos recebeu, que nós somos dele. Mas na verdade nós não conhecemos quase nada da terra. Então o Espírito Santo diz assim para nós, agora percorre a terra. Nas palavras de Paulo conheça as riquezas insondáveis de Cristo. Porque tudo isso é sua possessão. Tudo que ele é, tudo que ele tem e tudo que ele ainda terá é seu. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Abraão percorre a terra e aí ele ergue o seu terceiro altar, nos carvalhais de Manre. Manre significa força, poder. Esses carvalhais de Manre estavam em Hebrom. Hebrom significa união, comunhão. Olha o lugar onde Abraão estava, no terceiro altar. A outra nota é Gênesis 18. Saltamos do 13 para o 18. Quando Abraão está na sua tenda, no maior calor do dia. Então ele vê 3 homens que vão se aproximando. Tudo isso por causa da sua peregrinação de fé. Se não houvesse a peregrinação de fé, não haveria nada dessas coisas. Se ele não percorresse a terra, se ele não recebesse a revelação de Deus e reagisse a ela, levantando altares, ele não teria experimentado nada. Revelação de Deus, reação de Abraão. A nossa adoração e a nossa consagração, altar tipifica as 2 coisas, consagração e adoração. Elas são uma reação à revelação de Deus. Vou repetir isso. Adoração e consagração são uma reação nossa à revelação de Deus a nós. Então, adorar a Deus e nos consagrarmos a Deus não significa que estamos fazendo favores para Ele. Significa que estamos respondendo à revelação dEle, que Ele nos tem dado. Quando reunimos para partir o pão e adorar o Senhor, o que essa reunião significa? Nós estamos reagindo e respondendo à revelação de Deus em Cristo. Nenhuma adoração é genuína se ela não for uma resposta. E essa resposta não é automática.
Em cada encontro, em cada situação, seja numa casa, seja num lugar qualquer como esse, um retiro, seja nas reuniões normais da igreja, todo o nosso culto a Deus, ele é uma resposta à revelação de Deus. Se essa revelação não for fresca, se essa revelação não for viva, se ela não for uma revelação renovada, então a nossa adoração é litúrgica, mecânica, automática. Isso não satisfaz o coração de Deus. Porque Deus não é litúrgico, nem mecânico e nem automático. Ele é uma pessoa viva que se relaciona conosco. Então, que importante é vermos isso, meus amados irmãos. Porque às vezes tentamos fazer com que as coisas funcionem de outra maneira. Ah, tá devagar, não tá? Então, irmão, vamos ficar de pé. Irmão, vamos bater palma. Irmão, pô, não estão orando, vamos orar. Isso é um trabalho de fole. Lembra dos fole antigos? A brasa está apagando, aí chega um lá e começa a bombar, né? Para ver se acende a brasa. Isso espiritualmente nunca funciona. O que o Espírito Santo busca, já que abrimos esse parênteses aqui, o que ele busca em cada reunião do povo de Deus, para falar de reunião, que é onde nós estamos. Que haja, irmãos, já seria interessante, mas 2, 3, 4, 5, 10 irmãos, que estejam em frescor espiritual verdadeiro na relação deles com o Senhor. E possam ser capazes de compreender o que o Senhor está movendo naquele tempo de reunião e responder, para que isso influencie toda a congregação receba bênçãos. Não tem tempo de toda a congregação orar, não tem tempo, se todos forem orar, é uma reunião de oração. Mas cada amém que é dito em uníssono é uma oração. Então, se 3, 4, 5 ou 6 oram de maneira viva e fresca, respondendo à revelação renovada de Cristo naquela reunião, então o Senhor está satisfeito. Ele está sendo adorado de maneira viva, de maneira nova. Ele está sendo contemplado, por isso ele está sendo adorado. Então, irmãos, não vamos pensar de outra maneira. Não é questão de ânimo. Não é questão de ânimo. A própria palavra ânimo significa algo que é da alma. Ânimo. Não é questão de ânimo. É questão de espírito fresco, vivo, fervoroso. Sede fervorosos de espírito, servindo. É a mesma palavra para adorando. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então que o Senhor nos ajude a ver isso. Se os irmãos, especialmente os mais velhos, que têm a carga da Assembleia, não só os anciãos, como é o caso aqui, é o caso em muitos outros contextos, graças ao Senhor. Não apenas os anciãos têm uma carga, mas outros partilham com eles essa carga e não são anciãos. Carga da palavra, carga do cuidado pastoral, carga do zelo. Esses que transportam, que carregam essa carga, eles são os responsáveis por esse transporte da arca sobre os ombros. E o que significa essa arca sobre os ombros? Cristo está sendo visto e glorificado. Então, se nós não liberarmos isso com frescor nas reuniões, o que nós esperamos das reuniões? Ficamos esperando uns pelos outros? Um não faz, o outro também não faz. Quem não faz é porque não tem, entre os irmãos mais velhos, especialmente. Então, sim, o Espírito Santo, para concluir, ele espera, ele aguarda que haja cooperadores frescos e vivos dele em cada reunião, para que ele possa realizar o que ele quer em cada reunião. E nós devemos ser capazes de nos apresentar como reais cooperadores. Preparemo-nos para as reuniões. Desligue televisão. Para de ver o futebol. Prepare-se na sua casa, porque você não está indo a um boteco. Você está indo à reunião da igreja e reunião do povo de Deus com seu Deus. Não há nada mais importante. Então, pare com seus interesses, vá para o seu quarto, prepare-se para a reunião, fique quieto num cantinho da sala, medite no Senhor, recobre sua palavra no seu coração e vá para a reunião. Se não houver isso, vai esperar o quê? Aí você vai chegar lá e ler assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Esqueça, meu irmão, esqueça isso. Porque embora seja uma promessa dele, e a presença dele não é automática. Ele está no meio de nós, ele está em todo lugar. Especialmente onde estão os seus santos, sim, ele está. A questão não é essa. A questão é o quanto iremos tocá-lo e experimentá-lo. Não é o fato dele cumprir sua promessa ou não cumprir sua promessa. Ele pode estar entre nós sentado lá no cantinho de braço cruzado. Porque ele não encontrou o ambiente para realmente estar entre nós.
plenamente pastoreando com seu cajado, com seu óleo, com sua vara, alinhando, falando, compungindo os corações, penetrando com a palavra. Ah, meus irmãos, se todas as nossas reuniões fossem assim, nós já estaríamos em um estágio muito mais maduro como assembleia. Não é? Por que nós não estamos? O problema está com Deus ou está conosco? O problema está com o frescor do Espírito Santo ou está com o nosso frescor? O problema está com o poder do Espírito Santo, com a vontade dele ou está com a nossa vontade? Então, que o Senhor nos leve ao arrependimento. Assim como foi com Abraão, adoração e serviço, não se esqueça, essas palavras são as mesmas, tanto no grego quanto no latim. Latreia, latria, idolatria. Essa palavra latria ou latreia no latim significa adorar, ou significa servir. É a mesma coisa. Então, como nós adoramos e servimos a Deus? Reagindo à revelação que Deus nos dá, renovada, de sua pessoa gloriosa e de sua obra. Isso tem que acontecer em cada encontro do povo de Deus. Senão será litúrgico, mecânico e monótono. Que o Senhor nos guarde disso, irmão. E particularmente nós, que somos homens. E particularmente os irmãos mais velhos. E ainda mais particularmente os que têm tido a carga do Senhor. Não negligencie esse assunto. Do contrário, não haverá a bênção da presença, do passear do Senhor na sua congregação. Eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Não é uma promessa maravilhosa? Mas ela tem que ser experimentada. Quantas vezes será nós podemos dizer que nós nos reunimos com o irmão mais velho, o primogênito, e ele encontrou seu lugar entre nós, e nos abordou, e nos constrangeu, e nos trouxe gozo, e nos trouxe convicção de pecado, arrependimento, tudo o que ele faz, tudo, no meio de nós. Quantas vezes podemos dizer isso? E se não podemos, por que que não podemos? Se a promessa foi, a meus irmãos eu declararei o teu nome. É o Senhor Jesus falando ao seu Pai com relação a nós, que somos seus irmãos. Aos meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você já pensou nesse versículo? É o Filho quem está falando. Está aí no livro de Hebreus. O Filho está dizendo que cantará louvores ao seu Pai no meio dos seus irmãos, no meio da congregação. Então, meus irmãos, não deveria ser uma ânsia suprema no nosso coração experimentar isso de verdade? O ambiente espiritual, a presença do Senhor, o grande pastor das ovelhas, entre nós cuidando de cada um segundo o que ele sabe que está no coração de cada um. Convicção, um constrangimento divino, espiritual, arrependimento, gozo, confissão e muito mais. Consagração, entrega renovada, alegria simplesmente de saber que Ele é nosso e nós somos dele, comendo e bebendo na mesa dele. Isso não pode ser automático, isso não pode ser litúrgico, isso é uma desonra para o nome do Senhor. Ele ofereceu tudo o que Ele é e tudo que Ele tem para obter isso. O que seria de nós se nós tivéssemos apenas uma esposa fiel e nada mais? Não gosta de estar conosco, não tem prazer de fazer as coisas junto conosco, não tem os mesmos costumes e interesses, o que nos satisfaz não a satisfaz. O que seria de nós? Não é? Então, que nós guardemos o nosso coração, para que essa não seja a realidade de uma assembleia com o Senhor. Porque Ele nos ama. Ele quer ter conosco tudo o que Ele tem direito, porque Ele comprou para Ele, às custas desse sublime sacrifício, um povo para si, para que o ame como Ele nos amou primeiro. Então, se Ele não obtiver isso do nosso coração, nós estamos muito aquém do que Ele deseja. Os irmãos primitivos valorizavam tanto o reunir da igreja, quando a igreja estava sendo pisada, perseguida, de verdade, pressão em todos os níveis, lemos aí espólio de bens, sabe o que eles faziam? Eles não conseguiam se conter, era impossível para eles. Chegaram, vamos ficar quieto aqui em casa e tomara que não chegue ninguém, boca fechada, né? Casa trancada, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos guarde da perseguição.
Não foi assim. Eles iam reunir nas grutas, nas catacumbas, para estarem juntos. Eles partiam o pão ali. E a história diz que, em alguns casos, espias do que estava acontecendo lá, para delatá-los, ouviam a expressão comer a carne, beber o sangue, e acusaram os cristãos de canibalismo. Os primeiros cristãos. Você sabia? Acusados de serem canibais. Porque os que estavam lá fora estavam ouvindo eles dizerem lá dentro sobre quem come minha carne, bebe meu sangue, tem vida em si mesmo. E nossos irmãos continuaram pagando esse preço de estarem juntos diante da mesa do Senhor, a despeito de toda perseguição. Agora nós vamos para a reunião da igreja de carro, com ar-condicionado, bem vestido, perfumado, sentamos na cadeira, cruzamos o braço e queremos que o Senhor esteja no meio de nós, fazendo sua obra. Não é assim, meus irmãos. A presença dele tem que ser desejada. Quando ele estava caminhando com os discípulos de Emaús, o que os discípulos de Emaús fizeram? Primeiro, o coração deles foi fervido por aquele homem que eles não conheciam, ou não conheceram. Né? Não sabiam que era Jesus. Mas era um homem diferente para eles. Porque depois que os olhos deles foram abertos, eles disseram assim, não nos ardia o coração quando esse homem nos falava das Escrituras? Mas então, quando eles passam pela aldeia de Emaús, escute bem, o Senhor faz menção de passar adiante. Viu? Um teste para eles. O Senhor faz menção para as nossas assembleias de passar adiante. Sempre Ele faz. Em cada reunião Ele faz menção de passar adiante. E Ele espera ouvir de nós o que Ele ouviu dos discípulos de Emaús. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Tem um lindo cânticozinho antigo, antiquíssimo, que registra essas palavras. Dizendo, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, até chegar. Então, meus irmãos, o que nosso Senhor busca é encontrar, é entrar em um lugar de descanso para Ele. Porque onde está o lugar de descanso do Senhor? No seu povo. O seu povo é o seu lugar de descanso. Mas Ele busca um povo que o chame para entrar e descansar. Qual é o lar na Bíblia, nos evangelhos, que o chamou para descansar? Betânia. E quando ele ascende ao céu, se você se lembra, é dito que ele ascende de Betânia, no Monte das Oliveiras. Betânia fica na encosta do Monte das Oliveiras, encosta oposta ao Monte Moriá, o Monte do Templo. Lá fica Betânia. Ele ascendeu aos céus de Betânia. E tem mais um detalhe. É dito que enquanto ele ascendia, ele estendia a mão e os abençoava. Olha, irmão, eu nunca vi ninguém abençoar alguém com a mão assim e o rosto assim, você já viu? É claro que se ele está abençoando aqueles que estavam em Betânia, ele está olhando para eles. É óbvio. Você concorda? Então, se o Senhor está olhando para Betânia, ele está de costas para Jerusalém. Quando ele ascende aos céus. Seus olhos estão no lar que o amava. Estão de costas para a cidade que o rejeitou. Porque matas os profetas. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne pintinhos. Mas vós não quisestes. Então, essa é a nossa responsabilidade. Isso é o que toca a nós. Então, nós não podemos fazer a obra do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho, entre aspas, é esse. É desejá-lo. Vem, Senhor. Seja conosco, Senhor. Como é bom quando irmãos mais velhos, além do preparo que nós falamos anterior à reunião, eles se põem juntos antes do horário da reunião. E vão para o quartinho orar. Não mecanicamente, não liturgicamente, mas vão lá suplicar, vão lá clamar. Senhor, sem o Senhor aqui nessa reunião, isso aqui é nada, é tudo vão, não significa nada, é religião. Queremos a tua presença, vem estar conosco, assenta-te aqui. Mas não fica usando fraseologias que você já aprendeu e repete porque ouviu dos outros. Bem-vindo, Espírito Santo.
e etc. Umas frases esquisitas, estranhas, que não tem muito sentido. Não é assim que fala com ele. Reverência, temor, angústia pela presença dele. Se ele não encontrar isso, então nós não queremos isso. Então ele passa adiante. Mas ele é tão fiel e tão bondoso que ele espera a próxima. Vamos ver se na próxima nós tenhamos passado alguma experiência a mais que nos torne claros que ele precisa ser chamado para estar aqui. Um dos sentidos da palavra invocar o nome do Senhor é chamá-lo. Nós chamamos para perto todos que nós gostamos, né? Chamamos a esposa, chamamos os filhos, temos prazer de trazê-los para nossa casa, nossa esposa fazer comida para eles, estar com eles. Nós chamamos, não é? Nós convidamos. O nosso Senhor também. Chega de ver as coisas como automáticas. Chega. Isso é coisa de religião. O Senhor é pessoa. E como pessoa, Ele quer ser desejado, buscado, amado, porque Ele nos deseja. Ele nos busca e Ele nos ama. Então Ele não quer que nós façamos com Ele nada mais do que Ele faz conosco. Deseja, busca e ama. Então, o Senhor encontrou isso em Abraão. O Senhor encontrou isso em Betânia. O Senhor encontrou isso muitas vezes. Em muitos lugares, com muitos homens. Graças a Deus. Porque se Ele não tivesse encontrado, nenhum de nós estaria aqui. A bênção dele, de geração em geração, já teria encerrado há muito tempo e a igreja teria morrido no século que ela começou. No primeiro. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Verso 9. Como em terra alheia. Está vendo? Até que ele levantou os olhos e viu, como está em Gênesis 13. E habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que combinação bonita aqui também, meus irmãos. Tenda e herança. Parece que quem anda em tenda não tem nada, né? É um cigano, né? Mas exatamente porque ele é o herdeiro, é que ele andou em tendas. Tenda e outra tenda e outra tenda. A vida de Abraão é uma vida de altar, são 4, como já falamos, e tenda. Até que entre na herança. Só que ele não entrou. Ele morreu antes. Sepultado lá na caverna de Macpela, na terra. Mas a terra ainda não estava possuída como herança. Ela foi possuída como herança só com Josué. Não é? Mas Abraão, leia de novo, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele é um peregrino da fé. E na verdade, o que Deus queria dar para o seu povo não era uma terra que mana leite e mel. O que Deus queria dar para o seu povo é ele mesmo, tipificado por aquela terra. Tanto é que aquela terra é uma figura do nosso Cristo e do Cristo de Deus, né? Agora, olha que lindo o verso 10. Ele tinha sua tenda e tinha seu altar, porque ele aguardava. Nós aguardamos. Nossas raízes têm sido desarraigadas do mundo. Ou nós aguardamos o dia de amanhã, mais lucro, mais negócio, mais coisa, mais carro, mais sítio, mais não sei o que mais. Mais título, mais diplomas, mais capacitação. Não que esteja errado. Não que esteja errado. A questão é que isso tende a ocupar o lugar errado. Então é um grande problema. Se torna um grande problema. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. As outras não têm. As outras são edificadas sobre areia, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara, que bom ver o nome dela aqui, ela não é só uma coadjuvante de Abraão, ela também andou pela fé, companheira, peregrina na jornada da fé. Ela recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que ali havia feito a promessa. Por isso, também
De um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora aqui é feita uma pausa, porque você vê quando ele retorna a Abraão no verso 17, olha aí, ele vai falar sobre o nascimento, ou a prova de Isaac, melhor. Quando ele leva Isaac a Moriá. Esse é o último altar. Quarto altar, Gênesis 22. Agora, o que acontece nos versos 13 e 16? Acho que poderíamos dar um título assim. Aqui está o resumo da vida, da fé e da filosofia de vida dos santos do Velho Testamento. Todos. Um resumo da vida, da fé e da filosofia de vida dos santos do Velho Testamento. E gosto muito dessa expressão, filosofia de vida, porque toca tudo. Qual é a sua filosofia de vida? Quais são as suas prioridades? Vamos ver quais eram as deles. E não é só de Abraão, não. Porque aqui ele já citou Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Certo? 5 personagens. E vai dizer, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Certo? Porque a promessa estava ligada à terra, a Canaã, no que concerne ao contexto do Velho Testamento, e nós sabemos então que a herança veio muito mais tarde para o povo de Deus. Mas não importa, porque é o fato de viver da fé que faz com que a realidade espiritual das promessas seja obtida. Ficou claro isso? Viver da fé faz com que a realidade espiritual das promessas seja recebida. Então nós podemos dizer que Abraão herdou a terra antes de entrar na terra. E assim todos os outros que peregrinaram após ele. Porque a questão envolvida, mais uma vez, não é uma terra que manda leite e mel. Isso é uma coisa natural, embora seja uma benção. A herança é, em essência, espiritual, ou seja, relacionamento íntimo com Deus. Essa é a herança. E isso ele obteve. E como obteve? Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Agora, olha as características. Vendo-as. Visão espiritual. Ah, meus irmãos. A cada dia, nós precisamos orar ao Senhor com a oração de Paulo em Efésios. Que ele orou pelos cristãos de Efésios. Iluminados sejam os olhos do vosso coração. Porque onde não há visão, o povo se degenera. Fica sem controle, desgoverna, se corrompe. Isso vale para cada um dos nossos corações. Então, vendo-as, porém, de longe. Segundo elemento, saudando-as. Eles deram boas-vindas a isso que eles viram de uma maneira tão clara. Deixa-me te lembrar um versículo. Em João capítulo 8, o Senhor Jesus vai dizer assim: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Não é impressionante como Abraão viu esse dia que se refere à revelação do Messias encarnado? Sabe onde, como, quando? Moriá. Quando ele oferece seu único e amado filho Isaac, e o coloca sobre o altar, levanta sua adaga e ouve a voz: não faças isso. Então ele viu um carneiro enroscado num arbusto pelo chifre, e ele toma aquele carneiro, tira o seu filho do altar e imola o carneiro no lugar do seu filho. Não precisa dizer mais nada, né? Abraão viu o meu dia. O Messias Redentor. E alegrou-se. E confessando que eram estrangeiros. Parece que nós e o mundo somos tão familiares, né? Mas eles eram estrangeiros para o mundo. E eram peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar buscando, procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Esse versículo significa que o coração deles, como Elias, ele queimou os carros de boi
e matou os bois. Encerrou o trabalho. Página virada. Não se lembravam de onde tinham saído, diferente do povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto se lembrava dos peixes, alhos, melões e pepinos do Egito. Porque já estavam no deserto, mas o apetite deles estava no Egito. Então eles disseram, levantemos deuses que nos levem de volta para o Egito. Porque esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Subiu no monte e não desceu mais. Será que isso te fala alguma coisa? Esse Jesus que subiu ao céu, nós não sabemos mais quando ele voltará. Levantemos deuses que nos levem de volta para o Egito. Mas Pedro escreve na sua epístola assim, eles se esquecem de que Deus é longânimo e não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E assim como o mundo daquele tempo foi julgado pela água, este está sendo reservado para fogo. Então, meus amados irmãos, esse é o dia que nós vivemos. E o que nos faz peregrinar é essa visão, é essa saudade, é essa procura. Olha essas palavras aí. Vendo, saudando, buscando. Olhe bem essas três palavras. Buscando uma pátria. Se na verdade se lembrasse de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram. É uma palavrinha especial. Fala sobre gemer por alguma coisa. Ansiar por alguma coisa. Agonizar por alguma coisa. Aspiram a uma pátria superior. Superior é uma das palavras-chave do livro de Hebreus. Se não me falha a memória, aparece 11 vezes no livro de Hebreus. Superior. Algumas vezes nas nossas versões é traduzida pela palavra melhor. Esperança melhor. No original é a mesma palavra. Palavra superior. Tudo em Hebreus é superior. Superiores promessas, superior aliança. Tudo em Hebreus é superior. E aqui a pátria é superior. Isto é, uma pátria celestial. E agora temos a segunda menção no livro sobre essa questão de se envergonhar. E aqui se refere a Deus, dizendo, é por isso que Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Agora que pergunta. Abraão não chegou até mesmo a gerar um fruto da sua carne, chamado Ismael? Ele não prestou uma meia obediência a Deus quando saiu de Ur carregando o sobrinho Ló e Deus teve que intervir e fazer a separação? Isso tudo não aconteceu? Que coisa maravilhosa, meus irmãos, a maneira como Deus nos trata. E como tratou o pai da fé, mesma maneira que ele nos trata. Então, é dito que Deus não se envergonha deles. Porque a cada passo aí equivocado, lá estava o Senhor. E isso não justifica o passo equivocado. Vamos nos lembrar que entre o nascimento de Ismael e o Senhor falar de novo com Abraão em Gênesis 17, anda na minha presença ser perfeito, se passaram 13 anos. Quando Ismael nasce, Abraão tem 86. Quando Isaac nasce, antes de Isaac nascer, quando Deus fala com ele, eu sou El Shaddai, anda na minha presença ser perfeito, ele tem 99. Então tem 13 anos de silêncio, quando não está registrada nenhuma palavra do Senhor para Abraão. Ele produziu o fruto da carne, e ele entrou nesse caminho, e jornadeou por aí, até que no tempo de Deus, o Senhor o tem nas suas mãos, sob seus cuidados, sob sua supervisão, é a hora. Então o Senhor, com Abraão, com 99 anos, se revela a ele de novo. Depois dos 13 anos de silêncio. Esse foi o resultado da obra da carne. Então nunca vamos levianizar essas coisas. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, está a Moriá, ele ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E ele coloca esse Isaque, o dom precioso de Deus, sobre o altar. E ele coloca no altar, porque o Isaque foi recebido na tenda de Abraão, mas não havia passado pelo altar. Altar significa redição, entrega.
tudo na nossa vida que tenhamos recebido de Deus e tenhamos levado para a nossa tenda, não tenha passado pelo altar, tem o potencial de nos corromper. Tudo, inclusive os dons de Deus. Pela fé, ou melhor, 19, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Essa também é uma menção linda. Ele estava apoiado sobre o seu bordão, não é porque era velhinho, só não. É porque o anjo tocou na coxa dele, quando ele tinha muita força, e ele ficou manco. Quando ele lutou com Deus. Vi a Deus face a face, Peniel, e minha alma foi salva. Então a história de Jacó prossegue, até que ele termina a sua vida. Olha esse contraste. Jacó, quem era Jacó? Quem era esse Jacózinho, naturalmente falando? Era um nada, não é? Na visão do mundo. Quem era Faraó? O maior homem sobre a terra. Não é? E como que a história de Jacó termina? Jacó abençoando Faraó. Porque aos olhos de Deus, o maior homem sobre a terra naquele tempo era Jacó. E por quê? Porque Deus tomou um agarrador, com todas as características que você conhece, e o quebrou. E transformou de Jacó em Israel. Então, apoiado no seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Outra coisa maravilhosa. A fé de José operando depois da morte dele, quanto aos seus ossos. Isso é verdade também para nós. Por causa da nossa vida da fé, a nossa fé operará sobre os nossos ossos. Se o Senhor tardar, estarão no pó. Mas quando o Senhor vier, serão tirados do pó, serão conduzidos até a presença dele, em um corpo renovado. Então estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos promessa também para os nossos ossos, por causa da redenção do nosso amado Senhor. Agora olha o que é dito de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Então vamos lembrar que Anrão e Joquebede estão mencionados aqui. A fé dos pais de Moisés, porque Moisés era apenas nascido, não tinha fé nenhuma, não é? Então, os pais de Moisés exerceram fé, e muita fé. Porque contra a ordem da matança, eles colocaram o bebê no cestinho e nas águas. Onde será que essas águas iam dar? Será, né? Na boca do jacaré lá do Nilo? Né? Poderia ser. Então, eles colocaram o bebê no cestinho e é teu, Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. História bem resumida, né? Pela fé, Moisés, agora veja o salto que é dado aí para o Moisés adulto. Quando já homem feito, primeiro verbo importante, amados irmãos, ele recusou. A medida da nossa estatura espiritual não será determinada exatamente por aquilo que recebemos. Será determinada por aquilo que recusamos. Os coríntios receberam muito do Senhor, você concorda? Vamos ver o que Paulo fala deles. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e não vos falta nenhum dom. Nenhum dom não vos falta. Enriquecidos em tudo nele. Ou seja, receberam muito do Senhor. Mas eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber. A medida da nossa estatura espiritual não é o quanto recebemos. É o quanto abandonamos. Então Moisés recusou, e ele não recusou pouca coisa. Nenhum de nós aqui, naturalmente falando, tem condições de recusar o que Moisés recusou. Porque ele recusou o trono
do Egito. Ele foi treinado em toda a arte e ciência dos egípcios, para que ele fosse o próximo faraó. Então ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Sabe por que diz assim? Exatamente porque está apontando que o trono é dele. Ele é o filho da filha do faraó. Então ele volta as costas. E, segundo verbo, olha os verbos. Porque verbo exprime o quê? Ação. Então a primeira ação de Moisés, recusa. Quanto nós temos abandonado por causa do Senhor? Quanto nós temos dito não por causa do Senhor? Quanto nós temos rejeitado, recusado por causa do tempo com o Senhor, da vida do Senhor, do estar com o Senhor, do que toca o testemunho do Senhor, do que toca o meu avanço em conhecê-lo, ou nós queremos Cristo e o mundo inteiro ao mesmo tempo? Nunca vamos avançar assim. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segundo verbo, preferiu. Outra escolha. Ele preferiu ser maltratado. Um príncipe que escolheu ser maltratado. Junto com o povo de Deus. Porque de alguma maneira ele viu mesmo que aquele povo era o povo da aliança de Jeová. E ele sabia também, claro, que ele era um membro da raça de aliança, da raça com a qual Jeová fez aliança. Então ele preferiu ser maltratado junto com o povo da aliança, do que, mais um verbo, usufruir prazeres transitórios do pecado. Foi exatamente o que ele não escolheu, o que ele não preferiu. Usufruir, quanto deleite transitório do pecado. Verso 26 tem mais um verbo. Porque ele considerou. Por favor, meus amados irmãos, estamos quase a concluir o nosso tempo e nosso encontro aqui nesses dias. Então, peço ao Senhor que você guarde esses verbos no seu coração, vá para casa com eles, pense neles hoje à tarde, amanhã, resto da semana, do mês, do ano e da vida. Ele considerou. Nós temos considerado a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo, a vergonha de ser cristão, a vergonha do nosso testemunho, aos olhos do mundo, é claro, né? Temos considerado o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito? Mais um verbo ainda. Porque ele contemplava. Contemplação. Coisa que a nossa geração não sabe mais fazer. E a anterior a nós também não. Contemplação é uma pérola perdida. Entra no carro, liga o som. Chega em casa, tem que fazer qualquer coisa. Ficar quieto num cantinho, sem fazer nada, olhando para o nada, ninguém consegue. Só se dormir. Quieto, calado, ouvindo o som do nada, na presença do Senhor. Quanto amo a tua lei, ela é minha meditação. Não é, olhe, todo dia. Todo dia, não. Todo o dia. Viu a diferença ou não? Todo o dia significa o dia todo. Não significa que eu medito na lei do Senhor cada dia. Medito hoje, medito amanhã, e no outro dia vou meditar também, depois vou meditar também. Não, é todo o dia. Porque a palavra está no nosso coração. Então, ele contemplava o galardão. Então ele recusou, ele preferiu, ele considerou tudo que estamos vendo aí, porque ele contemplava. Então nós temos aprendido, ou retomado, essa arte que os homens de Deus conheciam desde o Velho Testamento. Talvez o homem que mais marca esse assunto de contemplação, sem dúvida, seja Davi. Olha os salmos dele.
Contemplação. E como ele conheceu bem o Senhor. Tem mais verbo ainda. 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Outro verbo lindo, não é? Porque até mesmo recusar é uma coisa, mas abandonar é outra. Porque você pode recusar uma coisa em um momento e depois retorna a ela. Mas ele recusou e aí ele passou o machado. Né? Ele abandonou, ou seja, ele virou as costas para o trono e acabou. Que outro o ocupe, porque o meu lugar é esse aqui. Junto com o povo de Deus, no opróbrio de Cristo. Então ele abandona o Egito. Sem dúvida é um verbo forte, não é? Porque você sabe muito bem que o Egito é uma figura do mundo. Ninguém precisa te explicar isso. Então, espiritualmente significa abandonar o mundo. E aquilo que ele tem para oferecer, vem mais, dá mais um passinho, vem cá, vou mostrar para você, tem mais aqui, não acabou não, tem muita coisa, vamos, esforça, anda, corre, busca. Abandonou o Egito. Um verbo agora usado no aspecto negativo, lindo, não ficou amedrontado. Porque nosso Senhor é aquele que se pôs lá no barquinho tumultuado, daqueles que foram atravessar o mar remando em torno de 10 horas, vento contrário, Marcos capítulo 6, e não conseguiam chegar do outro lado. Nosso Senhor se apresenta e diz, sou eu, não temais. Então Moisés não ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, mais um verbo, permaneceu firme. E essa outra frase é magnífica, final. Como quem vê, não aquilo, mas aquele que é invisível. Fé é visão governante. Visão governante. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Agora, outro pulo enorme foi dado aqui. Está falando da saída do povo de Israel no Egito. Depois de Moisés ficar sozinho no deserto durante 40 anos, pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro. Então tem um salto aqui de 40 anos. Desde que ele sai do Egito, até que ele volta ao Egito, como o libertador de Deus, né? Em nome do Senhor. Então ele celebra a Páscoa, o derramamento do sangue do cordeirinho pascual, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Irmão, como que pode alguém que fosse simplesmente um autor humano escrever as coisas dessa maneira? Impossível, não é? Você não acha? O Espírito Santo, o mestre, o autor da Bíblia, como que ele coloca as coisas dessa forma? Pontuando exatamente as notas, os pontos principais, as cargas, os focos. Só ele para escrever essa palavra, o Espírito Santo. E finalmente, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Outra experiência impressionante. Como por uma terra seca. E tentando, os egípcios foram tragados de todo. Então, aí estão verbos maravilhosos que tocam a vida de Moisés. Agora, ainda nesse capítulo 11, eu gostaria de dar algumas notas, nós temos tempo, sobre o capítulo 12 e 13 para você, para concluir esse assunto de Hebreus. Mas olha essa nota aqui, depois de descrever vários outros que viveram da fé, lindamente, aí está o Josué, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, certo? Então aí está a fé de Josué, aí está a fé de Raabe, a meretriz, e você conhece a história dela? Ela está na linhagem genealógica de Jesus. Que lindo, você não acha? E aqui tem muitos outros. Tem Baraque, Sansão, Gideão, Jefté, Davi, Samuel e etc. No verso 37 diz assim: foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio. Talvez Isaías tenha morrido assim. Profeta Isaías, cerrado pelo meio.
mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, em nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós podemos dizer que todos esses irmãos tiveram uma fé prospectiva. Quem trabalha com negócio sabe muito bem o que é uma prospecção, né? Para você abrir um negócio qualquer, você vai fazer prospecção do negócio, para ver se tem chance de dar certo ou não. Esses aqui também entraram num negócio que eles fizeram uma boa prospecção. Eles tiveram uma fé prospectiva, porque eles contemplavam o prêmio, o galardão. Agora capítulos 12 e 13, rapidamente. Dos versos 1 a 3, o autor vai chamar nossa atenção para onde ele começou. Lá no capítulo 13 ele disse o quê? No verso 1? Portanto, ou por isso, santos irmãos que participais de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora está terminando a carta e vai dizer: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são essas do capítulo 11, os que viveram da fé, desembaraçando-nos, palavra importante, de todo o peso e do pecado. Tem muita coisa que não é pecado, mas é peso. Nós vamos enchendo o camelinho e queremos que ele ande rápido, né? Então, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora veja o verso 2 com a mesma ênfase do capítulo 3, verso 1. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É o mesmo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, do capítulo 3. Ele termina como começa. E como ele está falando da fé, todo um capítulo da fé, então ele diz que esse Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que gerou em nós essa semente chamada fé. E é ele que continua alimentando essa planta chamada fé. E é ele que vai levar essa plantinha até o grão maduro. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Graças a Deus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, dupla alegria. Vamos pôr a primeira no primeiro lugar e a segunda no segundo lugar, sem inverter. A primeira alegria é: ele iria satisfazer o desejo eterno do coração do seu pai, de ter uma família de filhos que fosse igualzinho a ele, primogênito entre muitos irmãos. Então, em troca dessa alegria de dar prazer no que se refere ao plano eterno de seu pai, então ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. E também, certamente, está envolvido aí o fato de que ele mesmo estaria trazendo para si uma noiva, a igreja. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, a partir do verso 4, nós vamos avançar aqui sem ler, é o capítulo sobre a educação divina. A melhor palavra aqui para correção no verso 5, filho meu, não menosprezes a correção. A palavra no original é melhor, porque correção para nós traz uma ênfase negativa, não é? Se vai corrigir é porque tem um erro, certo? Mas a palavra usada aqui é educação. E educação tem um sentido positivo, sobretudo. Não é? A ênfase da educação é positiva.
E a correção é necessária para a educação, mas não é o alvo da educação. O alvo da educação é o ensino, e a correção faz parte da educação. Então, filho meu, não menospreze a educação que vem do Senhor, porque o Senhor está nos educando como filhos. Como Ele nos educa? Corrigindo, até açoitando, como está escrito aí. É para a disciplina que vocês perseveram, verso 7, muito importante. O Senhor nos corrige, nos educa para a disciplina. Verso 10, um verso importantíssimo aqui nesse tema, ele vai nesse tema até o 13. O verso 10 diz: eles os corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, porém Deus nos disciplina para aproveitamento, e aqui está o alvo, a fim de sermos participantes da sua santidade. Significa que ele está nos educando para formar caráter em nós, o caráter de Cristo. E então, no final, ele vai dizer, por isso, depois de dizer que a disciplina no momento não parece ser algo feliz, alegre, mas sim um motivo de tristeza, mas produz um fruto pacífico, fruto de justiça. E é por isso, então, restabelecei as vossas mãos descaídas e vossos joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Verso 14 a 17, que também não vamos ler, você tem aí para a sua meditação posterior, aí está o exemplo da indiferença, que é o assunto da quinta exortação. Esaú foi profano, ele considerou o direito de primogenitura como algo comum, enquanto era algo sagrado diante de Deus. Então não haja entre vós impuro ou profano, como foi Esaú. Depois, no verso 18, ele vai falar sobre o nosso chamamento e a consumação dele. Ora, vocês não têm chegado ao fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombetas, som de palavras tais, que aqueles que ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Monte Sinai. Pois eles já não suportavam que eles eram ordenados, até um animal que tocar o monte será apedrejado. Na verdade, era tão horrendo o espetáculo que Moisés disse, eu me sinto aterrado e trêmulo. Terminou a cena do Sinai. E agora vem a cena de Sião. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo. Que maravilha, irmãos. E a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Incontáveis. E a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados do céu, nos céus. Assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o centro de tudo isso, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha ele de novo, que nós já comentamos. Então vem a quinta e última exortação, verso 25 a verso 29. Vamos lê-la. Tende cuidado, sejais atentos, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, no Sinai, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quem nos advertiu na terra foi Moisés, conectado com Sinai. Quem nos adverte dos céus é Jesus, conectado com Sião. Aquele cuja voz abalou então a terra, de novo lá no Sinai, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, pelo seu Santo Espírito, tem apressado a obra de Deus nos nossos dias. Porque o seu inimigo, o seu arqui-inimigo, o diabo, os seus anjos e os seus mensageiros na terra, humanos, políticos, sociais, filosóficos, ele tem apressado em muito
a obra dele na terra, a obra do diabo. Ele a tem apressado assustadoramente. Você acha que o Espírito Santo ia cruzar os seus braços diante disso? Você acha que o Senhor no seu trono não está atento à hora em que a igreja vive, que o mundo vive? Você acha que não? O que você acha que o Senhor está fazendo no seu trono? Então, sim, o Senhor, pelo seu Espírito, tem apressado sua obra na sua igreja nesses dias. E por isso nós estamos enfrentando o que nós estamos enfrentando. Por isso o mundo enfrentou pandemia e guerra de Ucrânia. Pressão, pressão, pressão. Para onde vocês querem ir? O que vocês querem? Qual é a tábua de salvação de vocês? E através desses elementos, sim, o Senhor continua salvando a muitos. E usando essas coisas para despertar corações, para colocar almas em encruzilhadas. Ele está fazendo. Conheci uma jovem ucraniana na Alemanha, que saiu do conflito. Então nos narrou algumas histórias do que tem significado para a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, em termos dos propósitos do Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo. E agora, através de guerra com a Ucrânia, ele está fazendo a mesma coisa, estrangulando o resto do mundo. Porque o mundo é um precipício. E nosso Deus deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele está estrangulando pelo pescoço agora. E o desejo dele é que então, de alguma maneira, almas se voltem com os olhos para cima e não com os olhos para os lados. Quem é o Salvador? Onde está a esperança? Qual o político? Qual o sistema? Qual a economia? Qual é a solução? Onde está o Salvador da pátria? Muitos o buscam e ele vai se revelar. O iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. Mas nesse estrangulamento, outros muitos levantarão seus olhos para cima e serão salvos. Os últimos a serem arrolados. Meus irmãos, eu vou expressar para vocês algo que é só a minha convicção pessoal. Eu vou ter a liberdade de dizer isso, mas é só a minha convicção pessoal. Nós somos a última geração. Eu não acredito que nós tenhamos mais 20 anos nessa terra, na maneira, ou na forma, e na velocidade que as coisas estão acontecendo. Não acredito. A minha impressão clara é que o Senhor retornará antes desses 20 anos finais. Independentemente disso, porque isso é minha própria impressão. Independente disso, cada vez mais, essa mão do Senhor vai continuar apertando o pescoço desse sistema do mundo, estrangulando. Isso é um golpe de misericórdia, porque se ele não faz isso, acabou. Todos se acomodam em prosperidade, em avanços tecnológicos, sociais, econômicos, políticos. Compreende? Então o Senhor estrangular no pescoço é o último ato de misericórdia. Ato de misericórdia, não pense diferente. Não é juízo. O Senhor não está julgando esse mundo ainda. Ele está usando da sua misericórdia e buscando arrependimento. Arrependimento. Olhos que se voltem para Ele. Então, esse capítulo termina dizendo assim, verso 28. Por isso, recebendo nós, um reino inabalável. Isso recebemos. E o que fazemos? Retenhamos a graça. Porque da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Graça para o convívio matrimonial, graça para o convívio familiar com filhos, graça para o convívio com os irmãos, graça para trabalhar como patrão, graça para ser um empregado, graça para viver na sociedade perdida. Graça sobre graça, porque graça é provisão. Se ele não derramar graça, nós estamos perdidos. Na verdade, irmão, eu colocaria mais uma palavra aqui, não é porque ela devia estar no texto não, viu? Não estou complementando o texto não. Mas é a minha percepção dos nossos dias. Nós precisamos de graça e sabedoria. Graça e sabedoria. Você se lembra quando o crescimento do nosso Senhor Jesus é registrado em Lucas, o que diz dele? E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A mesma coisa é dita de Samuel. Naquela era de degradação com Eli e seus filhos, aquela promiscuidade toda.
é dito que Samuel, o menino, crescia em sabedoria e graça diante de Deus. E é isso que nós carecemos para os nossos dias. Tanto porque vivemos também um sacerdócio degradado. E o Senhor continua chamando Samuel. E o Senhor continua esperando. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Quantos de nós vão se apresentar a ele como Samuel? Você sabe o que significa o nome Samuel? Shmuel. Shmuel. El, Deus. Shmu, nome. Samuel significa o nome do Senhor. O nome do Senhor. O que o Senhor está buscando nos nossos dias? Aqueles que amem o nome do Senhor. Que recusem pelo nome do Senhor. Que abandonem pelo nome do Senhor. Que considerem pelo nome do Senhor. Que não fiquem amedrontados por causa do nome do Senhor. É isso que ele está buscando. Samuéis, em tempo de degradação. E quando nosso Senhor Jesus nasceu, como estava a situação? Foi subindo perante Jeová como broto de uma terra seca. E a mesma coisa ocorrerá nos dias da segunda vinda do nosso Senhor. Terra seca. Só que agora o broto é o seu remanescente fiel. O que Deus vê na terra, a partir do seu ponto de vista, é a noiva do seu filho assentada em um monte de lixo. É o que ele vê dos céus. Ele sabe que a sua noiva está num monte de lixo. Mas ele ainda aguarda um pouco. Por dois motivos. Número um, é que a sua noiva, seu remanescente fiel, se ele não retornou até agora, é porque na sua perspectiva, esse remanescente não está totalmente pronto. Segundo motivo, ele ainda aguarda que a fileira dos arrependidos seja engrossada. E por isso ele está estrangulando o mundo. Porque o destino final será selado. Ou é com ele, ou é sem ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então esses são os dias que nós estamos vivendo. O nosso privilégio é enorme, mas também a nossa responsabilidade é enorme. Porque são dias que antecedem. O noivo meteu a mão na fresta da porta. Lembre-se disso. E os seus dedos exalam mirra preciosa. Ou seja, aquele que sofreu mirra preciosa é aquele que está vindo para buscar a sua noiva. Ela está no quarto trancada, mas ele mete a mão na fresta da porta. E ela diz: meu coração se estremeceu dentro de mim. Que o Senhor encontre em nós, queridos irmãos. Nosso coração estremece por causa do Corinthians, do Flamengo, da bicicleta, do carro, da moto, da pescaria, sei lá do que mais. Meu coração se estremeceu dentro de mim. Capítulo 13, gostaria de ler uns versos aqui rapidamente e vamos encerrar. Capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula. Porque o Senhor julgará os impuros e os adúlteros. Olha esse par de versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito.
Antes de ver o que ele tem dito, presta atenção no que o Espírito Santo está fazendo. Ele está contratando as coisas, e aí inclui tudo, são todas as coisas. As coisas com ele. Contentai-vos com as coisas, porque ele tem dito: de maneira nenhuma eu te deixarei, e nunca jamais eu te desampararei. Sabe o que acontece? As coisas nos desamparam, mais cedo ou mais tarde. Mas ele nunca nos desamparará. Ainda que meu pai ou minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolherá. Então, o que ele tem dito? De maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é. O Senhor é. As coisas não são, as coisas parecem ser, mas refúgio, segurança, não é? Mas o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Finalmente, lembrai-vos dos vossos guias. Oh, como a igreja precisa de guias. Como a igreja do Senhor precisa de pais espirituais. Lembra que citamos de Lamentações 5? Os anciãos já não se assentam mais nas portas, então os jovens deixaram a sua música. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Por que ele fala isso? Porque o judaísmo se preocupa com alimentos. Pode comer isso, não pode comer aquilo, animais puros, animais impuros, e abluções, etc. Pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Possuímos, mais um possuímos, ou um temos no livro de Hebreus. O que mais que nós temos? Nós já temos tanta coisa até aqui. Nós possuímos um altar. Em primeiro lugar, sem dúvida, fala da cruz. Mas esse altar está representado na comunhão da igreja pela mesa do Senhor, onde nós celebramos o Cristo da cruz. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. É como se ele estivesse dizendo assim: olhem de novo para essa tipologia. E olhem o que aconteceu com Jesus de Nazaré. E façam a conexão. Aí ele vai dizer: por isso também foi que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele está trazendo a realidade espiritual no verso 12, interpretando o verso 11, que é a tipologia. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Sabe por que muitos grupos que saem de determinados lugares, porque entendem que aquilo que está acontecendo não confere com o que Deus quer, e corrupção e coisas esquisitas, saem de lá e não chegam a lugar nenhum? Sabe por quê? Porque eles só saem de um arraial. Eles não saem a ele. Cada Assembleia do Senhor é uma Assembleia que deve sair a ele. Não é a um ministério. Não é a uma posição teológica. Não é a um conjunto de doutrinas. Não é a uma possibilidade de obras de caridade, como uma sociedade filantrópica. Se nós não saímos a ele, nós não vamos para lugar nenhum. Nós saímos, para usar a linguagem do mineiro, né, do balaio e caímos no jacá. Né? Saímos a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Será que nós, como Assembleias do Senhor, temos saído a ele? Ou saímos a quê, então? Saímos a alguém, a um homem, a um grupo de homens, saímos a um grupinho bacana, saímos aqueles que são legais, que têm os mesmos interesses que a gente. Saímos a quê? Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente.
mas buscamos. A mesma palavra que já foi usada no capítulo 11, que nós destacamos. Buscam uma pátria superior. Buscamos a que há de vir. Então, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. É o único que temos para oferecer. Nenhum outro sacrifício nós temos para oferecer a Deus. Não temos nada para oferecer a Deus que seja um sacrifício agradável. É Ele que nos ofereceu o sacrifício do seu próprio Filho. A única coisa que oferecemos a Ele é sacrifício de louvor. Que isso? São fruto de lábios que confessam seu nome. Esse é o sacrifício de louvor que agrada a Deus. E não é apenas louvor no sentido de cantar louvores, não. Certo? É sentido de louvor no sentido daquilo que louva a Deus. Aquilo que louva a Deus são lábios que confessam o nome do seu Filho. Nós podemos fazer isso sozinho, na reunião, na mesa do Senhor, em outras reuniões, lá na rua, quietos aqui com a boca, até sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha aí outros sacrifícios que são resultado da obra do Cordeiro sacrificial. Por que nós exercemos hospitalidade? Por que nós não negligenciamos amor fraternal? Por que praticamos o bem e cooperamos mutuamente? Esses são os sacrifícios que nós oferecemos como resultado da oferta do sacrifício com S maiúsculo, o Cordeiro de Deus. Obedecei vossos guias. Obedecer é tão forte, não é? Tá certo, irmãos, sempre que nós temos que exercer discernimento espiritual e não violar a nossa consciência nunca, certo? Isso é uma coisa. Mas a outra coisa, vamos aprender a obedecer àqueles que já jornadearam mais do que nós. Mas jornadearam de verdade. Não são falastrões, nem hipócritas, não. Mas já jornadearam mais do que nós. E o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós devemos ouvi-los. Você sabe que essa palavra abeldire, obediência em latim, sabe o que significa? Ouvir totalmente. Obedecer é ouvir totalmente. Então, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas. Agora a situação aperta um pouquinho mais. Agora está dizendo que esses irmãos que pela graça de Deus têm sido moldados pelas mãos do oleiro e o caráter de Cristo está sendo formado neles e eles se tornam, na verdade, estritamente falando, veja se você me entende aqui, eles não se tornam pastores exatamente, eles se tornam ovelhas de frente, ovelhas guias. Então está dizendo que eles prestarão contas por daquelas ovelhas que estão vindo atrás deles. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Irmãos, para mim esse orai por nós é tão importante, porque tendemos a pensar assim, veja bem o autor dessa epístola. Olhe bem a visão espiritual dele. Olhe bem a estatura espiritual dele para escrever essas coisas. E o pedido que ele tem? Orem por nós. Orem por nós. Orem por nós. Porque nós temos estado na linha de frente da batalha. Estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. E agora rogo-vos, com muito empenho, que assim façais, assim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Em João 10 ele é chamado de o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele é o Cordeiro de Deus, o que deu a vida. Em Hebreus ele é chamado de o grande pastor das ovelhas. Por quê? Aqueles pelos quais ele deu a vida, ele agora os pastoreia. Ele agora cuida deles, não só deu a vida por eles, mas cuida deles hoje. Por isso que é dito, ele vos aperfeiçoe, vos amadureça, vos leve avante
é a ideia da palavra. Vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo. E, finalmente, Pedro vai usar outra vez o título pastor. Primeiro se referindo a Jesus como pastor e bispo das nossas almas, e finalmente dizendo assim, ora, logo que o supremo pastor se manifestar. Vós é quem ali? Os presbíteros, que eram presbíteros como Pedro. Vós recebereis uma imarcessível coroa de glória. Então sirvam não como dominadores, mas como modelo dos que vos foram confiados. Não como constrangidos, mas de boa vontade. Então, 3 títulos para o Senhor Jesus, que marcam 3 etapas. O bom pastor, aquele que já deu a vida por nós. O grande pastor das ovelhas, aquele que cuida de nós hoje, pastoreando seu rebanho. E, finalmente, o supremo pastor, que vai se manifestar na sua segunda vinda. Garantindo, então, essa imarcessível coroa de glória para o servo fiel. E estamos terminando. Verso 21. Verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Onde será que estava o resto dessa palavra? Não precisava de resto nenhum, né? Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai a todos os vossos guias. Tão bonita essa palavra guia. Porque a profecia de Miqueias, que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus, Miqueias 5:2, diz assim, tu, Belém, Efrata, pequena demais para ser contada entre as cidades de Israel, entre as maiores de Israel. De ti sairá o guia, de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. O guia, com G maiúsculo. Agora o autor de Hebreus diz, saudai, primeiro, obedecei os vossos guias, e agora, saudai os vossos guias. Que bonito esse guia, porque é isso que os irmãos mais velhos devem ser. Ovelhas guias, bem como a todos os santos, os da Itália vos saúdo. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, teu Filho, precioso para ti, precioso para nós, é o nosso guia, nosso pastor, bom, grande e supremo. Queremos mais uma vez juntos e finalmente, ao final desse encontro, suplicar ao Senhor que nos tome pela mão, nos encha da tua disposição, da tua coragem, do zelo que tu tens pelos interesses do teu Pai e nos leve a avançar. Queremos nos deixar levar para o que é perfeito. Continua, Senhor, pingando colírio nos nossos olhos. Queremos ver-te e ver-te e ver-te, cada vez com mais clareza, para que possamos cada vez te amar-te mais e cada vez seguir-te mais de perto. Assim é a nossa oração. Obrigado pela condescendência do teu amor, que desce e desce até o nosso nível e nos encontra. Obrigado pelo amor fiel. Senhor, mantém-nos, te pedimos, com nossas afeições ligadas a ti. Ensina-nos o que significa viver e habitar no Santíssimo, de modo que dali não nos desgarremos. Seja andando, comendo, dormindo, trabalhando. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Obrigado porque esse ambiente espiritual está aqui, aberto pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E queremos permanecer nesse ambiente. Acende os alertas no nosso coração, quando qualquer intruso, seja uma pessoa, seja uma circunstância, desejar ocupar o lugar entre a face do Senhor e a nossa face. Não queremos perder a visão de tua face, Senhor.
Ajuda-nos nisso, nós te pedimos. Obrigado por esses dias, obrigado porque recebemos a habilitação do Senhor para estarmos juntos, com corações e ouvidos abertos. E obrigado pelo senso que temos de que realmente o Senhor tem apressado a sua obra nesses dias. Faz-nos responder também, Senhor, à altura daquilo que o Senhor nos tem dado. Te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.